Olá, meus amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre sua casa, sobre sua família, sobre o seu ministério de uma forma muito especial. Como você sabe, eu sou o pastor Tiago Vinícius e gostaria de aqui, através de mais um vídeo, deixar uma palavra de Deus ao teu coração. Gostaria que você fosse ministrado mais uma vez por uma das revelações que Deus tem trazido ao nosso coração. Que Deus possa ricamente abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Eu gostaria de ler um texto que se encontra no segundo livro da Bíblia, a saber, o livro do Êxodo, no capítulo 6, e exatamente no versículo de número 9. Levíticos capítulo 6, versículo 9. Eu preciso que depois você leia o texto na sua casa, para que você entenda melhor o contexto, porque o nosso tempo aqui vai ser bem objetivo, mas eu gostaria de ler este texto e ministrar sobre a sua vida algo muito especial da parte do nosso Deus. Muito bem, o texto sagrado do Êxodo capítulo 6, versículo 9, nos diz assim: deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Eu vou ler uma segunda vez para ficar bem frisado esse versículo em seu coração. O texto sagrado diz assim: deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Muito bem, meus amados irmãos, eu tenho estudado nesses últimos dias o livro do Êxodo e confesso aos irmãos que tenho sido muito ministrado a partir da leitura do mesmo. E aqui no capítulo 6 algo me chamou muito a atenção, porque este momento da história do povo hebreu, este contexto aqui em especial, ele fala exatamente de a resposta de Deus à oração do povo hebreu. Para que você entenda de uma forma mais objetiva, já faziam 430 anos que o povo hebreu estava no Egito, ou nas terras do Egito, sendo que os 200 primeiros anos da estadia do povo hebreu, da família de Jacó, dos irmãos de José, ali nas terras do Egito, foram 200 anos de bênção, foram 200 anos onde o povo hebreu se sentia em casa, se sentia abençoado. O Egito havia se tornado para o povo hebreu a sua zona de conforto. Entretanto, você lendo a história, você vai entender, vai perceber e vai aprender que aquele faraó que conhecia José, que era grato ao Deus de Israel por causa da vida de José, aquele faraó que havia experimentado o favor de Deus por intermédio da vida de José, este faraó agora vem a falecer. E levanta-se então outro faraó que agora não vai se lembrar de José, não vai se lembrar dos feitos de José, não vai se lembrar do Deus de José, vai se esquecer, vai jogar no mar do esquecimento tudo aquilo que Deus havia feito por intermédio de José ali nas terras do Egito. E ali, este novo faraó que se levanta, ele começa a contemplar o povo hebreu e começa a perceber algumas coisas muito peculiares. Ele começa a perceber que, embora o povo hebreu fosse estrangeiro naquela terra, ele era um povo que crescia de uma forma assustadora. E que tudo que o povo hebreu fazia ali nas terras do Egito, ele era abençoado. O faraó, percebendo isso, então, ele começa a estabelecer algumas decisões em seu coração. O faraó determina que o povo ia trabalhar muito. O faraó começa a colocar sobre o povo hebreu um jugo que eles não podiam suportar. O faraó dobra a carga horária daquele povo. Literalmente, o faraó começa a destruir aquele povo. E isto começou a gerar muita angústia, muita opressão no povo hebreu. E isto agora
passaram-se mais 230 anos, mais 2 séculos e quase mais meio século de história se passaram, e o povo hebreu agora está sofrendo terrivelmente ali nas terras do Egito. Mas o que me intriga, o que me chama a atenção, meu irmão, minha irmã, senhora e senhor que me ouve através deste vídeo, que me assiste através desse vídeo, é que o povo hebreu, em meio àquela luta, em meio àquela angústia, em meio àquela opressão, sabe o que o povo hebreu começou a fazer? Eles começaram a invocar o Deus de Israel. Eles começaram a buscar a face do Deus de Israel. Eles começaram a clamar ao Deus do céu, que, diga-se de passagem, só Ele é Deus, só o Senhor é Deus. O povo começou a clamar pelo favor e pela misericórdia de Deus. Aqui eu quero abrir um parêntese para dizer para você que me assiste, eu quero te dar um conselho em Deus. Em meio às lutas da vida, em meio às tempestades da vida, em meio aos problemas da vida, em meio às notícias que vêm nos entristecer, em meio às perseguições, em meio às crises, nós precisamos, a exemplo do povo de Israel, a exemplo do povo hebreu, nós precisamos clamar o nosso Deus, porque o nosso Deus é o Deus que ouve e que responde a nossa oração. O nosso Deus é um Deus que nos escuta e provê segundo a nossa necessidade. O nosso Deus é um Deus de milagre. Então aprenda isso, meu irmão e minha irmã, que em meio às suas lutas, em meio às suas angústias, você precisa clamar ao seu Deus, e Ele tem um nome. O seu Deus se chama Jesus de Nazaré. Ora, o povo começa a orar, o povo começa a clamar, e diz a Bíblia que Deus agora se lembra do seu povo, porque quando tudo estava bem, quando tudo estava sob controle ali nas terras do Egito, o povo agora também começa a esquecer-se de Deus. O povo começa também a virar as costas para Deus. Aqui eu aprendo uma segunda lição. Muitas vezes nós murmuramos diante das lutas, muitas vezes reclamamos das lutas, muitas vezes não entendemos as lutas, mas eu aprendi e aprendo aqui neste contexto em especial, aprendo através da história do povo hebreu, desde o chamamento de Abraão, enfim, desde o início da história, eu aprendo que Deus sempre permitiu, não era a vontade dele, mas Deus sempre permitiu as lutas para que o povo pudesse voltar para Ele, para que o povo pudesse se arrepender e colocar sua cara no pó e clamar ao Deus de Israel. Quem sabe você está passando por uma luta que você não entende, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus só prova aqueles que Ele quer provar. Se Deus está te provando, meu irmão e minha irmã, a despeito da sua luta, se há uma enfermidade, se for uma porta de emprego que se fechou, se há um problema na tua casa, no teu casamento com os teus filhos, eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus está te provando para te aprovar. Deus está permitindo você passar a luta para te dar uma grande vitória. Aleluia! A vitória certamente virá. Ora, Deus permite então a luta vir sobre o povo hebreu para que eles voltassem para Jesus, para que eles voltassem para o Deus de Israel. E agora Deus se inclina na direção do povo e responde à oração do povo. Passado 80 anos mais ou menos, quando Moisés tinha a idade de 80 anos, aos 40 anos ele foge do Egito, porque havia cometido ali um homicídio para proteger sua família, seus irmãos. Agora, passados 40 anos, quando Moisés tinha a idade de 80 anos, Deus se manifesta a Moisés no monte, dizendo a Moisés que ele tinha uma missão. Qual era a missão? Responder, preste bastante atenção. A missão de Moisés era uma apenas: resposta de oração ao povo de Israel. Resposta de oração ao povo hebreu. Eu quero te dar esta palavra: Deus já respondeu a tua oração. Como é que o Senhor me diz isso, pastor Tiago? Eu tenho orado e nada tem mudado, eu tenho orado e nada tem acontecido, eu tenho orado e parece que quanto mais eu oro, mais oprimido eu estou, mais em tribulação eu estou, mais em prova eu estou. Eu quero te dar uma palavra aqui a partir do versículo de número 9 que lemos aqui. O texto nos diz que deste modo falou Moisés ao povo de Israel. O que Moisés tinha falado? Nós precisamos voltar aqui no versículo 6, que diz assim: portanto, dize aos filhos de Israel. Deus estava mandando Moisés dizer aos filhos de Israel, ou seja, aos hebreus: eu sou o Senhor, e vos
tirarei, ou seja, Deus se utiliza do verbo tirar no futuro para dizer que ele ainda ia tirar. O povo estava cativo, mas que Deus já estava trabalhando para tirá-los. Então Deus diz: e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. Aí o versículo 7 diz: e eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus. Assim sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que eu vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Preste atenção, porque Deus está, por intermédio de Moisés, respondendo a oração do povo hebreu, respondendo a oração do povo de Israel. O versículo 8 diz: e eu vos levarei à terra, acerca da qual, levantando a minha mão, jurando que a daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, eu, o Senhor, a darei a vós por herança. Moisés fala com o povo de Israel. Nas entrelinhas, Moisés estava dizendo assim: ora, vocês oraram, Deus está respondendo. Eu sou aqui a resposta de Deus para vocês. Eu vim como representante de Deus, como resposta de Deus. Eu vim para cumprir o propósito, o projeto, o decreto de Deus na vida de vocês. Eu sou a resposta de oração. Era isso, senhoras e senhores, que Moisés estava dizendo, ou melhor dizendo, que Deus estava dizendo ao povo de Israel por intermédio de Moisés. Mas o versículo 9, que foi o primeiro versículo que nós lemos aqui, é o que mais me chama a atenção, porque diz a palavra de Deus que, tendo Moisés falado acerca do que Deus tinha mandado, da maneira que Deus tinha mandado, da forma que Deus tinha mandado, sem acrescentar, sem tirar nada, Moisés foi obediente e falou com o povo. Só que o povo ainda não ouviu a voz de Moisés. O povo não deu crédito à voz de Moisés. E isso, meu irmão e minha irmã, se reproduz, se repete no nosso meio, no nosso contexto, na igreja evangélica brasileira. Deus levanta os pastores como profetas para dizer: a luta vai passar, Deus vai responder a oração, e muitas vezes, por causa do momento em que estamos vivendo, por causa da luta que estamos passando e enfrentando, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus através dos seus profetas. Aqui eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida, meu irmão e minha irmã, porque Deus tem falado muito ao meu coração através deste texto. Deus não vai trabalhar a teu favor, Ele já está trabalhando. Deus não vai lhe abençoar, Deus já lhe abençoou. Deus não vai fazer, Deus já fez. E tudo, meus irmãos, culmina na pessoa bendita do nosso Cristo, a saber, Jesus, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, aquele que se fez carne e habitou entre nós, estando Ele ali já crucificado. Antes de falecer, Ele vai bradar e vai dizer: está consumado. Jesus já consumou tua vitória, Jesus já consumou a derrota dos teus inimigos, Jesus já consumou a tua cura, porque o profeta Isaías vai escrever dizendo: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. Então, meu irmão e minha irmã, Deus, Ele já fez por você. Tome posse daquilo que Deus já preparou para você. Pode ser que por causa do momento, da luta, da crise, da angústia, da enfermidade, você não esteja conseguindo contemplar, mas a palavra de Deus para a tua vida é que Ele já fez por você. Que Deus assim possa te abençoar. Tome posse dessa palavra. Medite aqui no capítulo 6 do Êxodo, que você vai ser ainda muito ministrado. Que Deus possa em Cristo continuar te abençoando, e que você compreenda que Ele não vai fazer, Ele já fez, que Ele não vai abençoar, Ele já abençoou, que Ele não vai trabalhar em teu favor, Ele já está trabalhando. Enquanto você dorme na sua casa, enquanto você descansa, depois de ter orado, depois de ter meditado na palavra, depois de ter sacrificado o seu velho homem, você pode ter certeza de uma coisa: Deus está trabalhando a seu favor. Que Deus assim te abençoe com toda a sorte de bênçãos. Um beijo e que o Senhor continue nos abençoando, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor seja com todos.